coisa que é importante que a CIPA venha, e a atribuição dela é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a CIPA, em conjunto com o SESMIT, poderá desenvolver. Todo ano tem a CIPAT, então quem desenvolve, é uma das atribuições da CIPA, quem desenvolve essa CIPAT é a CIPA em conjunto com o SESMIT. Outra atribuição da CIPA é participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção de AIDS e outros programas referentes à questão da saúde e da segurança também. Então, gente, percebam que a CIPA tem uma grande importância dentro da empresa e tem aí uma gama de ações que precisam desenvolver ao longo de sua gestão. Então, eu já falei das atribuições da CIPA, agora eu vou falar das atribuições dos cargos existentes na CIPA. A atribuição do presidente. O presidente ele é indicado, indicado pela empresa. Então, as atribuições dele é convocar a reunião, ele vai convocar as reuniões, e também ele vai coordenar essas reuniões. Reunião da CIPA precisa ter uma coordenação, precisa-se aproveitar ao máximo o tempo que é disponibilizado para essa reunião. Então, o presidente ele vai coordenar a reunião, ele vai manter a CIPA informada sobre as ações, vai manter também o empregador informado sobre as reuniões e as ações que a CIPA decidiu naquelas reuniões. Vai estar tendo essa ligação com o empregador para que as ações de fato sejam implementadas. Ele vai coordenar também e vai acompanhar as atividades, as atribuições que são referentes ao presidente e ao secretário. Ele vai estar acompanhando as atividades desenvolvidas por esses outros cargos da CIPA. Já o presidente da CIPA, ele tem aí as atribuições de executar aquilo que foi lhe passado, foi delegado pelo presidente. E no caso da ausência do presidente, ele vai substituir o presidente. Digo ausência em reuniões, porque nesse caso, gente, é importante que se esclareça que o vice-presidente ele não substitui o presidente no caso de uma saída, um desligamento do presidente da comissão. O vice-presidente ele não vai assumir esse cargo, porque o cargo de presidente na CIPA ele é um cargo indicado. Então, se o presidente, por algum motivo, ele se desligar da CIPA, aí cabe ao empregador, à empresa, escolher em 2 dias úteis um novo presidente. O vice-presidente ele vai substituir o presidente em ausências às reuniões. Em casos que o presidente ele não possa, por algum motivo, participar da reunião, aí o vice-presidente ele vai coordenar aquela reunião, certo? Então, o secretário também ele vai ter como atribuição redigir as atas, Toda reunião se fará uma ata, então o secretário é responsabilidade dele estar redigindo essas atas. E também alguma outra atividade que o presidente lhe delegar. E também ele vai ser responsável por elaborar relatórios estatísticos, A atuação da CIPA. Ele vai estar elaborando aí alguns relatórios. Essas são as atribuições tanto do presidente como do vice-presidente e também do secretário. Já as atribuições em conjunto, ou seja, a atribuição geral, a CIPA vai cuidar para que as condições necessárias, todos ali, para que a CIPA tenha as condições necessárias ao desenvolvimento de trabalho. Então, são as atribuições em conjunto de ambos esses cargos aí. Vai coordenar e supervisionar, atribuição em conjunto ainda, vai coordenar e supervisionar ali, vão distribuir atividades, delegar as atividades entre os membros da comissão e promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT. Isso é de fundamental importância, que o SESMIT ele tenha uma boa relação com a CIPA, até porque
o SESMIT e a CIPA devem andar interligados, né? Porque as ações de segurança é de obrigação de ambos, né? E também é interesse de ambos, tanto o SESMIT como a CIPA. Então, gente, essas são algumas atribuições desses cargos da CIPA, tanto presidente como secretário. Agora nós vamos ver o papel do cipeiro. Qual é o papel do cipeiro? Você, como cipeiro, qual é o seu papel? Alguns chamam cipeiro, outros falam cipistas, mas é a mesma finalidade, né? Então, qual é o papel do membro da CIPA? As atividades principais do cipeiro é o quê? Identificar riscos no ambiente de trabalho, no seu setor de trabalho, né? A CIPA ela pode ter dias de inspeção, que seja de repente semanais, mas o cipeiro, é a obrigação dele identificar riscos no seu ambiente de trabalho. Identificando esses riscos, muitos riscos não precisam esperar que a CIPA se reúna uma vez no mês para que esse risco seja relatado. Não. Dependendo da condição que você encontrou, aquele risco, você, quanto cipeiro, né, você pode buscar apoio de demais membros da CIPA para que aquele risco encontrado possa ser sanado o mais rápido possível, né? Então, esse é um dos papéis do cipeiro, identificar riscos no ambiente de trabalho. Até porque o cipeiro, ele é um voluntário na CIPA, ele é um funcionário da empresa, ele tem suas atividades dentro da empresa, no seu dia a dia. Ele se candidata à CIPA e ele passa a ser um voluntário no desenvolvimento da segurança do trabalho dentro da empresa. Mas ele tem o seu ambiente de trabalho. Então, é interessante que cada cipeiro tome para si essa responsabilidade e passe a olhar melhor o seu ambiente de trabalho. Dessa forma, poderá estar identificando possíveis situações que podem gerar um acidente de trabalho. Então, é obrigação também do cipeiro elaborar o mapa de risco, né, e plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, gente, que nós falamos que é uma das atribuições da CIPA, ele vai ser elaborado em conjunto, né, todos os membros da comissão, até porque o plano de trabalho justamente juntamente com o mapa de risco. Cada setor, vendo a sua realidade, cada setor traz informação para que aí esse mapa de risco, esse plano de trabalho também possa ser elaborado. Outra atribuição do cipeiro aí é a verificações e inspeções relativas e avaliações, no caso, relativas ao local de trabalho, né? Essas inspeções que poderão, como eu falei, poderão ser semanais, quinzenais, uma vez no mês está fazendo essa inspeção geral. Então, as atividades principais: participar, colaborar, divulgar e orientar. Então, gente, o cipeiro nada mais é do que um professor, né? Nada mais é do que um orientador. A partir do momento que você se torna um membro da CIPA, você passa a ter esse conhecimento, esse contato com a segurança do trabalho. Essas informações referentes à segurança você vai estar passando no seu dia a dia, orientando de fato os seus colegas de trabalho no que diz respeito à segurança deles ali no ambiente de trabalho, né? As condições que você encontrar ali no ambiente de trabalho, no desenvolvimento das atividades. Então, o cipeiro, gente, nada mais é do que um orientador, um colaborador. Não é aquela situação, o cara é cipeiro, ele vai passar a ser um puxa-saco, como muitos falam, né? Não, o cipeiro, ele é um colaborador. Ele está ali para colaborar com a segurança do trabalho. Então, gente, vamos continuar aqui no funcionamento da CIPA, né? Como é que a CIPA ela vai funcionar? Como eu falei, ela tem reuniões mensais, né? As reuniões que a gente chama de as reuniões ordinárias, porque poderão também ocorrer reuniões extraordinárias, né, em caso de um acidente,
em caso de uma situação que julgue grave a CIPA se reunir ali, então a CIPA se reúne de forma extraordinária. Essas reuniões extraordinárias também deverão ser feitas atas, assim como as reuniões mensais. Mas, obrigatoriamente, a CIPA precisa ter reuniões mensais, as reuniões que a gente chama ordinárias, certo? Então, nessas reuniões ordinárias serão relatadas, né, alguns assuntos referentes às inspeções que foram feitas, né, durante aquele mês, poderá ser relatado. Ela vai ser feita, como eu falei, no horário de trabalho, no horário de expediente. A CIPA terá ali meia hora, uma hora, de acordo à necessidade, para desenvolver essa reunião. No caso da ausência dos titulares, de alguns titulares, os suplentes eles também poderão ser convocados, né? O suplente ele não é obrigado a participar das reuniões. Os titulares sim, as reuniões eles são feitas com os titulares. Embora se a empresa achar por bem que os suplentes participem, melhor ainda que nós vamos ter ali mais pessoas participando, mais pessoas envolvidas ali no processo dos trabalhos da CIPA. Porém, não é obrigado o suplente participar, somente os titulares, né? Então, no caso de afastamento, que nem eu falei, do presidente, o vice-presidente ele irá estar ali acompanhando essas reuniões. No caso de impedimento dele, né? No caso de impedimento, se o presidente ele for afastado, desligado da comissão por algum motivo, aí cabe à empresa indicar ali um outro presidente entre os membros, né? Entre os membros da representação dele, ou então alguma outra pessoa que a empresa queira indicar. Então, gente, outra orientação referente à questão das reuniões, né? Nessas reuniões ordinárias deverão ser ser comentados apenas assuntos referentes à segurança. O tempo que é disponibilizado deve ser utilizado da melhor forma possível e evitar assuntos que não são relacionados à segurança. O foco da CIPA, o nome já diz, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, não tirar o foco do principal objetivo, que é a prevenção de acidentes. Porque é comum, em alguns casos, a gente ver que muitos assuntos, né, ao longo do tempo, a gente já acompanha diversas comissões de prevenção de acidentes, e a gente percebe que em muitas comissões existem assuntos que não têm ligação com a prevenção de acidentes. Um exemplo que eu já vi em algumas atas que foram colocados, né, que a CIPA estava solicitando uma cobertura para o estacionamento de motos da empresa. Então, isso não tem ligação com a segurança do trabalho, né? Já vi outra situação, por exemplo, o cardápio né, da alimentação que é fornecida para a empresa precisa melhorar porque a gente não está gostando de determinado alimento que está sendo fornecido e tal. Então, assim, isso não são assuntos, né, pertinentes à segurança do trabalho. É certo que se fosse uma situação referente à alimentação, né, referente ali ao estado da alimentação, mas no que diz respeito à questão de gosto, essas coisas. Então, esses assuntos que eu já verifiquei e outras situações que a gente vê em muita CIPA, são assuntos que não têm ligação, foge totalmente do objetivo, né? Então, um estacionamento, se fosse realmente lá no estacionamento tem um buraco, mas há uma cobertura no estacionamento para proteger as motos, né? Não tem muita ligação, né? Se tivesse uma situação de risco, foi aberta uma vala lá no estacionamento, não foi feita sinalização, não foi feito isolamento, aí sim, a CIPA ela precisa sim intervir em situações como essa e está exigindo e está cobrando. Então, gente, aproveite ao máximo o tempo que a CIPA tem para tratar de assuntos referentes à segurança. Muita gente ainda fala, que a gente já viu muitas vezes, que mas a gente não tem assunto para falar na reunião da CIPA, o que é que a gente vai colocar? Então, isso significa dizer que a CIPA
ela não tem um plano de trabalho, ela não está definindo ações, porque sempre irá ter alguma coisa que a CIPA precisa estar ali orientando, que seja em correção ou seja de fato em prevenção. Melhor ainda se for para a gente prevenir mais e não somente situações de correção. Mas, volto a dizer, sempre existe alguma coisa. Não é justificativa dizer, não tem assunto, então isso significa dizer que o cipeiro ele não está olhando ali direitinho no seu ambiente de trabalho. Então sempre tem alguma coisa, a gente não precisa estar fugindo da linha do principal objetivo da comissão, que é o que? A prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Então, gente, as reuniões ordinárias precisam ter essas atas que vai ser assinadas por todos os presentes. Aquele membro que ele não está presente na reunião, também isso deve ser relatado que o membro tal ele não participou. No caso de ausência com justificativa, também é importante que se relate que o membro fulano de tal não participou dessa reunião porque por algum outro motivo e justificou. Então, assim, de repente não precisa colocar nenhum motivo lá, mas é interessante que você coloque que o membro tal não participou dessa reunião, mas justificou a sua ausência. E aqueles que não participaram, colocar que o membro tal não participou da reunião e não justificou a sua ausência. Então, é interessante que isso também conste na ata, essas presenças e ausências. No caso, os presentes, eles vão estar assinando, né? As ausências vão ser relacionadas ali, né? Para ver se teve ou não as justificativas. Então, esse é o cronogramazinho aí das reuniões ordinárias. Já as reuniões extraordinárias, elas vão acontecer em casos excepcionais, né? No caso de acidente de trabalho, a CIPA precisa se reunir para que possa ali de repente estar determinando ações imediatas que possam ajudar ali. E em situações de denúncia de risco grave e eminente. Então, teve uma situação que foi denunciado que existe determinado risco em tal setor, então é interessante que a CIPA se reúna, recebam essa informação. Como é risco grave e eminente, não devemos esperar que chegue a reunião ordinária, aquela reunião que tem todo mês, para relatar esse risco grave e eminente. Gente, é risco grave e eminente. Precisa-se ter uma ação de imediato. Então, não vamos deixar para a reunião ordinária. Vamos fazer uma reunião extraordinária e aí vamos relatar em ata também aquela reunião extraordinária, né? Então, também pode ter uma reunião extraordinária quando a própria expressas aí, né, for representação, tanto a empresa como o empregador, ele achar que precisa ter uma reunião, reunir os membros da CIPA ali, então pode-se fazer também essa reunião extraordinária, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como vai ser o corpo dessa ata, né? A gente vai ter a abertura, né? O presidente vai fazer a abertura, vamos ter a leitura das atas da ata anterior, até mesmo ler-se a ata anterior para determinar se as ações elas foram ou não executadas. Então, na reunião faz-se a leitura da ata anterior e aí avalia as pendências que ficaram ali, se foram ou não executadas, né? E aí segue com sugestões, né? O presidente abre reunião, faz a leitura da ata anterior e aí segue, faz a discussão dos itens que foram ou não executados e aí segue com as sugestões e algumas outras informações ali referentes àquela reunião daquele dia. Tem discussão das inspeções de segurança também, o que um encontrou, o que o outro não encontrou, isso também pode estar indo participando ali do corpo da ata, né? Então, gente, por fim aí faz o encerramento dessa reunião. Então a reunião tem todo um cronogramazinho justamente para a gente ter o respaldo, né? Uma coisa que é importante é que as decisões da CIPA elas sejam em consenso, né?
chegue-se a um consenso. Se não tiver consenso, e aí o que faz? De repente, fulano discorda de ciclano, acho que aquela ação ali não deve ser feita, deve ser assim. Então, não houve consenso nas reuniões da CIPA, aí a gente faz votação e vence normalmente, né? Como de praxe, a maioria vence. Não teve consenso, faz-se a votação. Porém, preferencial é que se tenha o consenso, né? Que a CIPA esteja ali com o mesmo objetivo, o mesmo foco, né? Gente, é importante que essas atas sejam registradas ali, por quê? Porque é o documento que comprova que a sua comissão de prevenção de acidentes ela está atuando. Então, as atas são documentos e muito importantes. Importantes por quê? Porque determinada ação que a comissão de prevenção de acidente solicitou que fosse feita numa situação de um risco existente na empresa, a comissão determinou alguma ação ali, isso vai estar na ata. E de repente a ação não foi executada pela empresa, mas a CIPA, na condição de uma comissão de prevenção de acidentes, ela fez a sua parte. Ela identificou o risco e automaticamente ela fez recomendações para que aquele risco ele fosse, se não eliminado, fosse um risco controlado. Então, essa documentação da CIPA, as atas, elas são de fundamental importância. Serve como um aparato de proteção para você que é um cipeiro. Até porque a CIPA também ela pode responder criminalmente e judicialmente, de repente, um acidente grave, um acidente fatal que teve dentro da empresa, e se a CIPA não teve nenhuma intervenção, ela não orientou, de repente foi um acidente que aconteceu que com uma intervenção aquele acidente poderia ser evitado. E se a CIPA ela não tem nada que comprove que a Comissão de Prevenção de Acidentes identificou aquela situação e fez as recomendações, automaticamente a CIPA ela pode ser responsabilizada por omissão. Ela não fez o seu papel devido. Então, isso é muito importante. Manter tudo registrado nas atas das reuniões. Então, gente, vamos aqui seguir com nossos objetivos, né? É uma série de assuntos. Isso visa esclarecer você, cipeiro, né? Ter um melhor esclarecimento como é que funciona essa comissão de prevenção de acidentes. É muitos assuntos, mas é importante para formar você um bom cipeiro e desenvolver aí as atividades de forma eficaz aí na sua empresa. Então, os objetivos, né, da CIPA é elaborar formas eficazes, né, de prevenção de acidentes, sistematizar de uma certa forma ali, o processo de trabalho, né, elaboração do plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele deve ser elaborado de forma a ter planejamento, né, organização. Então, esse plano de trabalho que a CIPA vai elaborar, ele é de fundamental importância. Então, a CIPA, em conjunto com o SESB também, pode estar fazendo aí a elaboração desse plano de trabalho, né? Nós vamos ficar por aqui com esse plano de trabalho para que vocês possam desenvolver dentro da sua empresa esse plano de trabalho.